Então, gente, vou falar agora de outro arcano, dos 22 arcanos, que é o caminho sagrado, é o caminho da alma, é o caminho da representação de todos os arquétipos e todas as vivências que o ser humano pode ter. Papisa, arcano 2. A papisa está muito ligada a mistério, está ligado a mistério porque ela representa essa divisão entre o mundo material e o mundo imaterial, né? Nós temos o mundo da matéria, o mundo que as coisas acontecem aqui, onde está materializado tudo, as pessoas, os acontecimentos, o mundo que a gente pode ver em olho nu, né? Que a gente pode observar e perceber. E nós temos um mundo que é um mundo interdimensional de outras dimensões, temos o inconsciente coletivo, temos outras dimensões, temos outros mistérios que não são observáveis pelo olho nu, não dá para identificar e que influenciam a nossa vida. E ela representa essa divisão entre o mundo interno e o mundo externo. Como Freud também descobriu a psicologia há 100 anos atrás, e ele acreditava que o ser humano era só o que você percebia, que se você conversasse mais com a pessoa, Freud acreditava que ele ia descobrir a mente da pessoa. Mas a medicina, a ciência não acreditava na mente, a mente era algo que era negado, eles acreditavam que isso não existia. Freud foi quem descobriu que existia a mente, o psique, porque ele conversou, ele fez entrevistas e descobriu que as pessoas guardavam muita coisa dentro delas emocionalmente, e ele descobriu o inconsciente, o subconsciente, coisa que a medicina não acreditava, nem a ciência. Então ele descobriu que todo ser humano guarda dentro de si muita coisa, muita memória, muita informação e que fica tudo ali no cérebro, só que a pessoa não tem acesso. E se ela faz um trabalho terapêutico, ela começa a falar e as coisas começam a vir à tona, porque está tudo no inconsciente. A papisa mostra essa relação bem nítida entre mundo interno e mundo externo, e que o ser humano não é só aquilo que aparenta. Uma pessoa aparenta uma coisa, mas se você for conviver com ela, conversar com ela, se você for se relacionar com ela, você vai ver que ela é muito mais do que ela aparenta. Ela tem recalques, tem traumas, tem memórias incríveis, tem vivências incríveis que você não conhece. Só conhece se você se aproximar. Então a papisa vai falar desses mistérios que residem na mente humana, no espiritual do ser humano. Ela vem dizer, olha, tem muito mais coisa aqui na Terra do que vocês estão vendo. E isso vem muito através das religiões e da filosofia e das escolas místicas. Sim, acreditar que tem muita coisa atrás da gente. Influências de Feng Shui, influências de numerologia, influências de astrologia, influência do tarô, de você observar o que está influenciando a vida daquela pessoa. Ou seja, ela representa todos esses mistérios. É isso que ela representa. E ela representa essa diferença entre exterior e interior. Entre casa e rua, né? Quando você está na rua, a situação é uma. Quando você está em casa, a situação é outra. Porque quando você está na sua casa, você vai agir de uma maneira. Quando você está na rua, você vai agir de outra maneira, de outra forma. Porque a rua vai fazer você vivenciar as coisas de outra maneira. Então, essa divisão entre interno, externo, rua e casa, ela fala disso, ela fala de influência. O quanto nós influenciamos os outros. Não só o mago fala isso, da influência, mas a papisa também fala disso. O quanto nós influenciamos os outros. Silenciosamente, sem falar nada, nós influenciamos as pessoas através da nossa presença, não só através da fala. O mago representa a fala, a papisa representa o silêncio. O eremita também representa o silêncio e o papa também representa o silêncio. São arcanos que também vão falar do silêncio. Mas o mago vai falar da necessidade de exercer a sua fala, a sua oratória no mundo. E a papisa vai falar da necessidade de você respeitar os segredos, respeitar os mistérios,
respeitar seus antepassados que você não vê, mas existem, estão em outra dimensão, em outro plano, estão no espiritual. Ela vai falar que a gente carrega muito a nossa ancestralidade. A papisa vai nos remeter à nossa ancestralidade. Ela vai falar da passagem do útero, né? Porque dá a entender que a mulher, ela não é só o órgão sexual, porque atrás do órgão sexual ela tem um útero que cria um ser humano, que gera um ser humano. Então a mulher tem muitos mistérios, porque ela pode gerar um ser humano escondido, né? Sem ninguém ver eles, apenas quando ele nascer. O ser humano fica 9 meses sem as pessoas saberem nada dele, antes da medicina, né, ter evoluído. As pessoas não sabiam nada daquele ser humano só quando ele nascia. Com a medicina, você vê hoje que tem uma série de exames de tomografia que você pode ver a criança no útero. Mas antigamente era totalmente segredo e mistério uma criança no ventre. Ninguém sabia nada, né? Porque não tinha acesso ao exame de imagem. Ela vai falar da segurança, né? Vai falar da segurança, da necessidade que a gente tem de ter segurança. Essa segurança pode ser uma segurança emocional e uma segurança espiritual. Ela fala das pessoas mais velhas, né? Das pessoas que nos protegem. Na infância é muito importante a imagem da mãe, a imagem do adulto, da avó, da tia. Por quê? São os mais velhos, né, gente? A estrutura do ser humano, no começo da vida dele, é totalmente influenciada pelos mais velhos, por aqueles que têm que cuidar da criança, têm que orientar a criança, têm que amparar a criança. Ela representa os mais velhos, os anciões. O que é uma criança sem os mais velhos cuidando delas? Não é ninguém, né? Uma criança, para ser bem estruturada, ela precisa de ter pessoas mais velhas que cuidaram dela, que se responsabilizaram por ela, que fizeram ela ter tudo o que ela precisava de comida, de dormir, de proteção, de roupa, de remédio, de saúde. A criança precisa dessa proteção dos mais velhos. Nós precisamos sempre nos remeter aos mais velhos. Os mais velhos são muito importantes. A não ser quando a pessoa já é mais velha, quando ela já tem 60, 70 anos, ela já está formada, estruturadíssima. Ela não precisa tanto dos mais velhos, porque ela já é esse mais velho. Mas até então a pessoa de 30, de 40, de 50 ainda precisa dos mais velhos, porque é onde você se apoia, onde você confia, é a imagem da confiança. Representa os anciões, os mais velhos. Como é bom ter pessoas mais velhas que você possa confiar, que possa te passar sabedoria, conhecimento, segurança, paz, calma para o seu caminho. Pessoas que têm conhecimento do que você vai passar e podem te alentar, podem te dar um colo. A papisa representa esse colo dos mais velhos, que é o colo da sabedoria, é o colo do amparo, é uma pessoa que ampara. Ela representa os terapeutas. Todo terapeuta ampara a pessoa, ouve a pessoa e investiga o inconsciente da pessoa, lida com o inconsciente. O terapeuta lida com coisas que não são materiais, são imateriais, e lida com o inconsciente das pessoas. E ele lida com isso porque ele sabe que o inconsciente, como diz o Jung, Carl Gustav Jung, o inconsciente é sagrado. É o que nós temos de mais sagrado para o Jung, é o nosso mundo interno. E a papisa fala que a gente tem que se amar, se respeitar, porque dentro de nós trazemos todo o inconsciente coletivo, toda a ancestralidade e a centelha divina que nós carregamos, que é um mistério, né? A centelha divina, a centelha espiritual. Atrás de nós, quantos já nasceram e já morreram para nós estarmos aqui? Quantos nasceram e morreram para você estar vivo hoje? Você só está vivo hoje porque muitos nasceram e morreram e se reproduziram para você estar aqui. A história da humanidade toda se passou para você estar aqui hoje. Ninguém está aqui hoje do nada, vem do passado, vem do espiritual, vem do útero, vem do mundo interno.
E toda criança, para se formar, precisa dos mais velhos. Uma criança que não tem confiança e não foi amparada por pessoas mais velhas, ela não vai ser uma criança bem estruturada. Ela vai ter problemas seríssimos, desvios seríssimos, uma ansiedade, uma depressão, por conta dessa ruptura. A formação da criança até os 6 anos, segundo Freud, é fundamental para a estrutura do ser humano. E a formação da criança só se dá porque ela é amparada por pessoas mais velhas, pai, mãe, avô, avó, tio, tem que ter amparo. Então essa formação da carta do tarô, do 2 até o 5, vai falar dessa ancestralidade, dessas figuras de poder. O que seria do ser humano se ele não respeitasse figuras de poder? O que seria do ser humano se ele não respeita o professor, o policial, o governo, o juiz, o médico? Se ele não respeita as figuras de poder, ele não tem caráter, ele não desenvolveu caráter. Então essa ideia de respeito, mistério, segredo, ancestralidade, os anciões, os mais velhos, a segurança, a necessidade de segurança, a necessidade de compreensão, a Papisa traz a necessidade de compreensão, a necessidade da gente ter segurança. Quem não tem segurança não está firme no mundo. Qual é a firmeza que a gente tem? Conhecimento, a segurança, o respeito ao sagrado. Essa é a sua estrutura. Se você não tem conhecimento nenhum de nada, não tem segurança e não tem respeito ao sagrado e não tem respeito à sua ancestralidade, aos mais velhos, você nunca vai realizar nada nessa vida, você não vai conseguir se interagir com a sociedade, com o coletivo e não vai conseguir se realizar dentro dessa coletividade. Não, porque você vai estar fora do padrão e o padrão do tarô é do 1 ao 22. E esse padrão foi constituído no ano de 400 por Visconti, na Itália, e foi reafirmado pelo Marseille no ano de 499, que é o final da Idade Média, o último ano da Idade Média, e eu considero que o tarô de Marseille é o mais importante tarô da humanidade, porque ele é o mais antigo, onde foi bem definido a simbologia dele, e esses arquétipos, esses arcanos que representam segredos, eles falam muito da estrutura da sociedade, da capacidade do ser humano e das normas que nós seguimos. E já se passou, desde o ano de 499, já se passou mais de 2000 anos e a humanidade continua igual no seu fundamento, nos seus 22 arcanos. O que eu vou falar para vocês de cada arcano não mudou nada em 2000 anos. Esses arquétipos continuam super novos, super atuais. Sabe por quê? Porque eles representam a própria estrutura humana, o próprio modelo humano, a nível filosófico, social, espiritual, psíquico. Falar de uma papisa que já fala do mundo interno no ano 499, sendo que a psicologia tem 100 anos, e a grande descoberta do Freud foi a psique, porque ninguém acreditava na psique, ninguém acreditava nisso. O Freud falou, existe a mente. Como você vai provar? Como você vai medir a mente? Através de entrevistas, através de anotações. Eu posso pesquisar e saber como funciona a mente das pessoas. Como? Através de atendimentos. Eu faço os atendimentos, eu faço anotações, eu pesquiso e eu vou descobrir um denominador comum na mente das pessoas. Ele descobriu que todo mundo tem consciente, subconsciente, ego, todo mundo tem impulsos, todo mundo tem instintos de morte, instinto de vida. Tanta coisa acontece dentro da mente de uma pessoa, é um labirinto. A Papisa já falava isso no ano de 499. Uma imagem diz tudo. O que tem por trás dessa imagem? Todo o conhecimento do que é mundo interno e mundo externo. E cada vez mais a gente está descobrindo. Cada vez mais. Inclusive as terapias evoluem, você vê terapias lidando como mesa radiônica, Theta Healing, Reich, vamos falar de energia, vamos falar de como trabalhar essas energias no corpo.
o mundo interno, o mundo interdimensional, toda hora está sendo descortinado, revelado de formas diferentes por terapias diferentes. O ser humano precisa muito entrar em contato com esse mundo interno, sabendo que ele é muito maior do que nós. O meu inconsciente é muito maior do que eu. Eu estou apenas no meu ego aqui. Meu inconsciente, eu não tenho conhecimento. Ele é muito maior que meu ego. É isso que a papisa traz. Respeito à ancestralidade, a espiritualidade, o inconsciente e silêncio, observação do mundo interno, fortalecimento e segurança. O ser humano tem que ter firmeza. A papisa vai falar da firmeza. Ser firme. O mago vai falar da comunicação, da influência. A papisa vai falar da firmeza. Se o ser humano não é firme, ele não pode ir para o terceiro arcano, ele não pode prosseguir no círculo da vida, que são 22 arcanos que representam a trajetória humana. Ele precisa de firmeza. Quem não tem firmeza está desestruturado, fragmentado e precisa se trabalhar, porque sem firmeza você não consegue trabalhar, você não consegue se relacionar com os outros, não consegue fazer nada nessa vida, que é a famosa depressão, o famoso distúrbios que as pessoas carregam, ansiedade, depressão, coisas que elas têm que trabalhar para estarem firmes perante a vida delas, que é uma grande trajetória, que tem muitas tarefas a se cumprir, muitas tarefas, e que são muito fortes essas tarefas, e que nós mesmos nos cobramos de cumprir isso. Firmeza, segurança, silêncio, respeito e aprender e saber que tem muito mistério nesse mundo. Mesmo que você não conheça eles, eles existem.